Esse podcast é apresentado por Tivo, tecnologia para transformar, com o patrocínio de WatchGuard, segurança inteligente de forma simples. Eu quero começar esse episódio te pedindo para fazer um exercício. Tenta escrever num papel, só você, claro, quantos lugares que hoje você precisa de uma senha para entrar, para acessar. O teu telefone, senhas de casa, o computador pessoal, os acessos da empresa, o app para ver galinha pintadinha com os filhos, o app para ver qual artista de cinema você se parece, os seus 6 serviços de streaming. Cada serviço que uma vez você comprou um produto e a senha ficou lá. Naquela época, normalmente as pessoas faziam uma conta de 10 a 20. Por aquela época se entende o início dos anos 2000, só para a gente ter um comparativo. Hoje são mais de 100. Se você continuar e realmente fazer isso direitinho, você vai ver que vai chegar facinho a 200. E é impossível seres humanos decorarem ou criarem senhas diferentes. Então a tendência é criar ou utilizar as mesmas senhas. As pessoas vão ter 2, 3 senhas e usar as mesmas em todos os lugares. E aí que o problema, um dos problemas da segurança da senha. Naquela época, era as pessoas anotarem a senha num post-it e colocar no monitor. Hoje já é porque você usa em todos os lugares. Então, só que cada um destes canais que está digitalizado, né, ele acaba sendo ponto de vulnerabilidade do ponto de vista de segurança da informação. Na prática, o que acontece? Né? A gente tem no dia a dia centenas de senhas para cuidar. E gerenciar e cuidar isso tudo, ele é assim, primeiro, é chato, né? Ninguém gosta de fazer isso, né? É trabalhoso, né? Vamos pensar assim, alguém talvez que tenha um pouco mais de idade, assim, que foi jogado nesse meio digital, principalmente agora com essa pandemia, né? Vai ter uma dificuldade de fazer isso, imagina se tem uma regra, tem que trocar a cada 3 meses essa senha, mas que senha eu coloco agora, né? Na prática, o que acaba acontecendo, as pessoas acabam utilizando a mesma senha muitas vezes. Existem pessoas que, por exemplo, usam a senha da rede, a senha da empresa, para se autenticar no Netflix, e aí compartilham a senha do Netflix com um amigo, com um tio, ou seja, a sua senha está espalhada, e é assim que os hackers atacam, usando essas senhas que vazam, senhas compartilhadas e por aí vai. Existe um site, por exemplo, que se tu tiver coragem, pode digitar a tua senha de estimação e ver se ela já foi vazada em algum dos vários sites que tu utiliza ela. É assustador, eu sei. Mas existem recursos para evitar essas catástrofes e tornar a nossa vida digital mais segura. Então, para coibir isso, né, ou reduzir esse risco, né, surgiu a ideia de trabalhar com um segundo fator de autenticação. Quer dizer assim, além da minha senha, eu tenho mais alguma coisa que garante que eu sou eu mesmo. Essa voz você já conhece. O Robertson Killing, que esteve com a gente no primeiro episódio, é o diretor de operações da Tivo. Ele está de volta para falar sobre uma, aspas, invenção fundamental dos últimos anos quando o assunto é segurança da informação, que é o MFA. Bom, eu sou Alexandre Cagnoni, eu sou diretor de autenticação na WatchGuard. Eu sou basicamente responsável pelos produtos de autenticação, no caso do AuthPoint, e também na parte de gerenciamento de identidades, como as nossas aplicações de Dark Web também. Então, essa é a minha responsabilidade. Eu moro em Portugal, morei nos Estados Unidos um tempo, mudei há 2 anos para Portugal, da onde eu faço meu trabalho remoto, né? E trabalho há praticamente 25 anos com autenticação multifator. Então é uma coisa que eu acompanhei todo o crescimento, as mudanças, tudo que aconteceu em termos de uso e do mercado de MFA. É uma paixão que eu tenho já há muito tempo. Pronto. Agora, com todo mundo apresentado e também as velhas paixões, a gente já pode começar. Esse é o podcast A Vida Mesmo Digital, simplificando a segurança da informação, para falar sobre segurança da informação de um jeito simples, mas não simplista. Para você entender a importância desse tipo de segurança, assim como você já entende a necessidade de fazer um seguro de carro ou ter fitas antiderrapantes nas escadas da sua empresa, por exemplo. São seguranças diferentes, né? Mas ambas são seguranças necessárias. Tá me entendendo?
Vamos juntos que eu te explico melhor no caminho. E um dos melhores jeitos da gente entender para onde a gente vai é a gente saber de onde a gente veio. O MFA ele surgiu nos anos 90, quando na verdade as empresas precisavam se conectar remotamente, só que não existia VPN. Isso que a gente fala VPN, hoje você usa um cliente de VPN, isso não existia. Naquela época era modem. Então, na verdade, existia uns hacks assim, com várias entradas de modem. E você discava, se você estivesse na sua casa, você discava, fazia todo aquele barulho chato, se conectava. E para ter mais segurança, foi introduzido a autenticação multifator com aqueles tokens físicos, os chaveirinhos, né? Foi assim que começou o MFA e eu trabalhei nessa época. E com o crescimento da internet, velocidade das redes, tudo isso sumiu, né? O modem sumiu e você agora tem acesso à internet e você faz a VPN. A diferença daquela época é que antes era uma conexão de escada, depois disso era uma VPN. Mas para as empresas sempre foi importante ter certeza quem está se autenticando para acessar a rede, porque uma vez que você faz uma conexão, seja ela de escada, né, naquela época, ou seja uma VPN, uma vez que você fez a conexão, eu estou trabalhando exatamente como se eu estivesse dentro do escritório. Eu me conecto, por exemplo, com o nosso escritório em Seattle. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse sentado a uma mesa lá em Seattle trabalhando. Então é muito importante proteger as identidades e foi mais ou menos isso que motivou a criação de MFA naquele tempo. Os bancos começaram isso lá atrás, né? Como eu comentei, os bancos são precursores, normalmente, das ações de segurança, obviamente, né? Porque lidam com dinheiro, informação digital o tempo todo. Então, assim, eles utilizavam o que chamavam dos tokens. Quem lembra, assim, uns chaveirinhos que tinham uns números que ficavam trocando de segundo em segundo, né? Aqueles números ali é um chaveirinho seu que está sincronizado com um servidor do banco, né? Então, assim, naquele mesmo segundo, aquele mesmo número ali, ele está sendo gerado lá simultaneamente, né? Se você olhar os próprios bancos, né, eles começaram a implementar MFA para clientes lá para 2001, 2002. Eu acompanhei isso, ajudei na implantação em muitos dos bancos brasileiros também. Por quê? Porque eles começaram a fazer a conta. Quanto me custa, de repente, comprar um chaveirinho de autenticação? Hoje já tem no celular, mas naquela época não tinha tantas opções. Então, quanto que eu vou gastar por cada um desses dispositivos para entregar na mão do meu cliente? Quanto que eu vou poupar, reduzir de fraude? Então, eles faziam essa conta. E as empresas têm que fazer essa conta. Para garantir que a pessoa que está digitando a senha naquele momento, ela é a pessoa que está com o celular na mão, ou é a pessoa que está com o chaveirinho, aquele que gera o token na mão, né? Então, assim, isso garante que eu sou eu mesmo naquele momento. São dois fatores. A senha é algo que eu sei, o cartão algo que eu tenho. E com isso eu me autentico e consigo fazer o saque. E MFA é basicamente isso. MFA, quer dizer, na época chamava-se 2FA, ou dois fatores de autenticação. Agora já se fala em MFA multifator, que você pode ter mais fatores. Eu posso usar meu dedo para acessar a aplicação no meu celular e aí me autenticar mais uma senha. Na intro desse episódio, a gente falou sobre os riscos de vazamento de senha. Mas se aquilo não foi o suficiente para você entender esses riscos ou como funciona essa lógica, deixa a gente te explicar com mais profundidade aqui. Muitas vezes a sua senha vazou, sei lá, do LinkedIn, do Facebook, e às vezes as pessoas falam, mas eu não estou preocupado se ele acessar minha conta e fazer uma bobagem, eu não estou preocupado, mas ele não vai usar, exatamente isso que você falou, ele vai usar e tentar para outras aplicações. A gente tem alguns sites na internet. Esse é o Vinícius Batistella, que já esteve com a gente em outro episódio. Onde você consegue colocar, por exemplo, o seu e-mail e verificar se teve algum vazamento de senha com o seu e-mail em algum lugar. Por exemplo, tem casos famosos assim, de vazamento de senha do LinkedIn, por exemplo, de outros sites famosos. Se ele conseguir acessar, por exemplo, o seu Gmail, muita gente fala, e-mail é meu e-mail pessoal, não preciso proteger. Vocês têm que pensar que
o e-mail é normalmente o ponto principal para você fazer reset de senhas. Então, se você esqueceu a senha de um site, coloca seu e-mail que eu vou te mandar. Então, isso acontece muito. Você praticamente, sua vida digital é excluída porque alguém conseguiu acessar seu e-mail. Às vezes as pessoas não sabem como que minha senha foi acabar no Dark Web. Às vezes eu me cadastrei, usei uma senha que eu uso para outros serviços, a mesma senha, e ela acabou vazando. Eu nem fiquei sabendo disso, até que alguém tentou utilizar a minha senha com sucesso num outro serviço, e aí eu começo a pensar, puxa, como que roubaram minha senha? Será que tem um vírus no meu computador? E aí você começa a ficar assustado, né? Será que será que tem alguém monitorando o meu computador, né? E não é porque sua senha vazou. Se você for ver, por exemplo, a MGM Resorts, se você foi alguma vez na MGM, ficou num resort, você se cadastrou, acho que em 2019 ou 2018, teve um vazamento muito grande. Então, aí você vai pensar, puxa, quem que vai imaginar que veio do vazamento do MGM Resort? Mas aí vem aquela pergunta. Se eu não sou famoso e nem um agente super secreto, por que eu deveria me preocupar? Será que os hackers vão olhar para mim? Eu não sou alvo, eu não sou alguém importante, não sou famoso. Na verdade, os ataques, quando eles vão fazer um ataque automatizado. Eles não vão atrás de você, eles vão pegar uma base de dados e vão tentar milhões de pessoas, e se ele conseguir 1%, é um número muito alto. Então, você pode estar nessa lista, e os ataques normalmente são automatizados. Normalmente eles não vão lá tentar acessar sua máquina e fazer isso aqui. Não, eles vão tentar disseminar, por exemplo, um ransomware, um aplicativo que entra no seu computador. Quando você vai rebootar, ele encripta tudo, só libera se você pagar um ransom, né? um valor em bitcoins, porque aí não pode ser rastreado. Então, vamos esquecer isso aí. Segurança é para todo mundo, isso não tenha dúvida. Sobre quem está usando isso aí, eu acho que é importante citar que no Dark Web, que é onde se acha, se negocia de tudo, né? O Dark Web tem todo aquele estereótipo, mas o Dark Web é onde se negociam, tem coisas lícitas e também tem coisas ilícitas. E as ilícitas são vendidas. Então, um ID pode ser vendido, por exemplo, por 50 centavos de dólar cada ID. Então, alguém pode falar, olha, eu tenho aqui uma base com 5.000 usuários que eu testei, que funciona em tal aplicativo. Quem quer comprar? E alguém pode pegar essa base de senhas e tentar fazer um acesso em algum lugar, né? E sempre tem um comprador. Um outro exemplo que eu vou te dar, que é até recente, né? Com a pandemia, o uso de Zoom cresceu muito, né? Todo mundo começou a usar essas ferramentas. Aí o que aconteceu? Acharam algumas vulnerabilidades do Zoom e, ao mesmo tempo, foi encontradas pessoas comercializando uma base de dados de 500.000 usuários válidos do Zoom. Ou seja, essas pessoas não queriam atacar, não era o objetivo delas atacar essas pessoas. Elas conseguiram essas identidades e estavam vendendo a quem quisesse lançar um ataque, um ransomware, alguma coisa, vendendo no Dark Web. E como que eles conseguiram? Será que o Zoom foi atacado? Não, o Zoom não foi atacado. Eles baixaram, tem bilhões de senhas na internet, no Dark Web. Eles vão testando, eles começaram a testar. Por exemplo, uma senha que eu uso no LinkedIn pode ser a mesma que eu uso no Zoom. Aí quando funciona, ele separa, opa, mais um. Então existem muitos casos. E casos que podem gerar grandes despesas, principalmente para as empresas. Eles ameaçam divulgar informações confidenciais que eles conseguiram roubar das empresas, ou simplesmente eles criptografam tudo que está na rede enquanto você não pagar. E como que eles fizeram isso? Normalmente eles se conectaram na rede remotamente. Como que eles fazem? Com uma credencial. Se a empresa tem 100 funcionários se conectando remotamente, ele não precisa da credencial da senha de 100 funcionários. Ele precisa de um só. Se ele ligar para você, convencer você a dar a senha, passar a senha por telefone, é tudo que ele precisa. Ele vai se conectar, está dentro da rede e acabou. Então, por isso que o MFA
E eu acho que hoje muitos projetos estão sendo feitos assim, quer dizer, já um pouco mais preventivo. Entendeu? Então, já voltando para o assunto principal desse episódio, que é o múltiplo fator de autenticação, um aliado feroz na segurança da informação. E hoje, o que tem uma tendência, né? Uma tendência das ferramentas novas virem com este recurso embarcado. Então, a gente já tem isso hoje no WhatsApp, a gente já tem isso no Facebook, no Instagram da vida, né? Em várias ferramentas online a gente já tem esse segundo fator de autenticação, né? Cada um criou o seu, né? Então, às vezes a gente faz lá, gera um acesso e você manda essa senha vai para o seu e-mail. Daí você olha no celular a senha e redigita lá no site para poder continuar acessando o site adiante. Então, assim, são várias técnicas que eles utilizam, mas é justamente isso, para trabalhar essas duas senhas simultâneas combinadas. Como se fosse uma porta com duas fechaduras, sabe? A fechadura principal e aquela fechadura mais reforçada logo abaixo com aquela chave um pouco estranha. A ideia principal do MFA é aliar algo que eu sei com algo que eu tenho. Então, algo que eu sei, a senha, e algo que eu tenho, o código dinâmico extra que veio por mensagem ou algum caminho assim. Essa é a melhor associação, né? O que a gente recomenda? A gente tem sugerido para os nossos clientes aí na Nativo trabalhar, a gente auxilia os clientes nesses projetos. Não é comum uma empresa trocar o seu sistema de ERP com tanta frequência, né? Eu tenho meu sistema que emite notas, que usa, né? Esses são sistemas que têm décadas, né? Então são lá 20, 30 anos ali dentro. E obviamente eles não foram pensados para os problemas de segurança que a gente tem agora, né? Então a gente auxilia os clientes a ajustar esses sistemas que a gente chama de sistemas legados, né? A, digamos assim, se adequarem a essa nova tecnologia, poder utilizar um segundo fator num sistema desses. E para as empresas se tornou, indo para o lado das empresas, se tornou ainda mais importante com a pandemia. Assim, de uma hora para outra está todo mundo em casa, né? Quer dizer, já há muito tempo esse conceito da sua rede local e o firewall, isso já não existe mais. As aplicações estão na nuvem, as pessoas estão em todos os lugares e agora muito mais. Eu estou na minha casa, trabalhando aqui no meu escritório, na minha casa. Então, as pessoas estão em tudo que é lugar. Então, você tem que restabelecer essa confiança, né? Então, para restabelecer, você só consegue fazer isso se você usar a autenticação multifator. Você tem que garantir que quem está acessando os recursos da empresa, seja uma VPN, seja o e-mail na nuvem, seja um Salesforce, seja um aplicativo de compartilhamento de arquivos, tudo isso tem que estar protegido. Então, o MFA se tornou essencial para as empresas. O próprio Gartner, acho que em maio do ano passado, lançou um documento onde ele fala: empresas que nesse ano, 2020, não implementarem MFA para acesso remoto vão ter 5 vezes mais chance de sofrer um ataque com sucesso em 2021. E é fato. Exato. Se tu tivesse a segunda chave, esse segundo fator de autenticação que a gente chama, a senha, não que tu possa também parar de se preocupar com a senha. Agora eu tenho o segundo fator de autenticação, eu vou colocar qualquer senha, uma senha fácil que não importa mais. Não, continua se preocupando, mas caso alguém alguém consiga descobrir essa senha, no momento que botar essa senha vai pedir uma outra confirmação. E essa confirmação ela vai estar atrelada a um dispositivo que é pessoal teu, que é o teu celular, que vai estar contigo, né? Ou com um tokenzinho daqueles físicos, aqueles chaveirinhos, que também vai estar contigo. Então fica muito mais difícil. Não, a gente já teve casos assim, de clientes, né, que a gente chegou para auxiliar. Me lembro de um caso agora que bem emblemático, né, que o cliente estava teve um problema no seu sistema, né, isso foi bem importante. A gente foi dar uma olhada lá e foi uma questão de criptografia de dados, né, que a gente pegou o vírus que a gente chama de ransomware, né, que não, na verdade a gente chama de malware hoje em dia, nem chama de antivírus, né, porque ele quer causar um problema dentro da sua estrutura, né. Então a pessoa pegou e teve o seu ambiente todo criptografado, né, quer dizer assim, os seus dados lá não conseguia mais acessar, etc. E o estelionatário pediu um valor lá, era X bitcoins que ele queria de pagamento para poder liberar os dados de acesso para a empresa, né? E nós queríamos retornar o backup. Assim, olha, a empresa obviamente não queria pagar isso, né? E não faz sentido nenhum a gente até alimentar esse ciclo, né? Então, assim, a empresa disse, olha, nós vamos retornar os backups. Então tá, vamos retornar os backups. Qual é que é a senha para nós retornarmos os backups?
Aí o gestor disse, não, olha a senha ali, ela tá colada na frente do monitor do servidor. Então a senha estava colada na frente, assim, era uma etiqueta, era assim, tipo, ele pegou no teclado e botou, era os primeiros números e as primeiras letras, era 1, 2, 3 no teclado e QWE no teclado. Se você olhar, assim, eles são próximos no teclado. Cara, mas isso aqui, além de uma senha ser muito frágil, né, era uma senha que todo mundo que passasse por ali teria acesso para ver ela, então uma senha que é frágil demais. E era a senha dos backups. Então os backups também estavam comprometidos. Bom, a gente precisou retornar os dados da empresa aí de semanas atrás, eles tiveram que reconstruir semanas de trabalho, né, para evitar fazer um pagamento estelionatário. Então isso gerou um prejuízo grande para esse negócio, né? Mas assim, por coisas simples, né? A gente imagina o seguinte, mas era alguém da área de TI? Sim, era alguém da área de TI. Né? Era alguém da área de TI, mas que talvez não seguiu as boas práticas ali dentro, né? E tinha uma senha fraca que foi explorada e gerou que um malware causasse esse transtorno todo. Então esse é um caso que eu me lembro, assim, que onde o multifator de autenticação faria uma diferença gigantesca, né? E já que a gente abriu a caixinha de histórias sobre MFA, o Alexandre resgatou uma de muitos anos atrás, um tempo em que se nem os profissionais da área sabiam direito usar aquela nova tecnologia, imagina aqueles que nada tinham a ver com esses aparatos. Para quem conhecia, naquela época, nos anos 2000, esses tokens não eram assim tão conhecidos, né? E esses tokens, basicamente, no display, eles mudam as senhas, ele tem uma barrinha, né, às vezes que desce, e a senha muda a cada 30 ou 60 segundos. E em determinado momento eu tinha um desses na chave do meu carro. Aí eu fui num estacionamento em São Paulo, fui visitar um cliente e tal, e deixei ali a chave com manobrista e fui. Quando eu voltei, os carros no estacionamento estavam todos de um lado e o meu carro isolado, completamente isolado do outro, com essa chave bem longe, com essa chave em cima do capô do carro. E eu não entendi nada. Aí ele falou, não, eu vi um negócio ali mexendo, pensei que podia ser uma bomba. Então, coisas que a gente passa assim na vida, mas é interessante. Mas hoje as pessoas já estão mais acostumadas com isso. Foi uma caminhada até aqui, viu? O Alexandre já viu muita coisa. Eu vi muita... Eu trabalhei muito com a implementação de tokens no Brasil, principalmente de 2003 até 2015, 2016, eu trabalhei diretamente com os bancos nessa implantação. Então eu vi muita situação em que as pessoas eram fraudadas e às vezes diziam, olha, não fui eu que fiz, mas você tem um token, como não foi você que fez? Então, muitas vezes, essas pessoas emprestavam, então emprestava para a secretária, emprestavam para outras pessoas, e essas pessoas estavam roubando, usando o token. Então, é importante, isso faz parte da sua identidade, não empreste o seu token, não compartilhe a sua senha ou seu token. Assim como pessoas tentando fazer a autofraude. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas é uma coisa que os bancos têm que... Às vezes a gente culpa muito os bancos, que eles não são seguros. Na verdade, eles têm que conviver também com a autofraude, que é a pessoa simulando uma fraude para tentar receber um dinheiro que ele tirou, então ele tenta simular. Então teve vezes que eu tive até que participar e escrever tecnicamente como funciona um token e autenticação para ser usado juridicamente dentro desses processos. Então tem muita coisa que você vê, muita história, mas eu acho que o interessante é que as pessoas estão ficando mais conscientes disso, né? Só que também tem histórias com um final feliz. E para isso tem algo em comum no início de todas elas, que é um trabalho preventivo. Eu me lembro de um outro caso que me ocorreu agora de um cliente onde é que nós fizemos um trabalho preventivo com eles lá. Eles trabalham com segurança já da informação com uma maturidade um pouco maior já há alguns anos, né? Recentemente ele teve disse, olha, meu ambiente está mais lento, não estou conseguindo, tá lento os nossos servidores, vocês podem dar uma olhada para acessar, porque os nossos servidores são lentos. Nós fomos olhar lá, a ferramenta de firewall e de antivírus estava trabalhando nesse ambiente do cliente e estava barrando ataques de vírus, de malwares, né? E já tinha barrado 46 mil ataques. Isso no intervalo de algumas horas. A pessoa disse, nossa, 46 mil? Sim, os atacantes do outro lado, eles não é uma pessoa mais sentada na frente de um computador. Ela desenvolve um sistema que faz um ataque robotizado. Então ele é maciço, assim, não é uma conexão, duas. Eram 46 mil conexões que o cara estava tentando colocar lá dentro.
E o ambiente do cliente estava lento, por quê? Porque o antivírus e o firewall estavam fazendo o seu tema de casa, né? Estavam bloqueando os acessos e evitando que causassem prejuízos aos sistemas. Então a gente conseguiu parar nesse caso, né? E encerrar as conexões do atacante ali dentro, né? E evitar que a empresa tivesse perda das suas informações. Mas aí eu disse assim, olha, isso já se pagou 10 projetos de firewall e 10 projetos de antivírus dentro da empresa, né? Pelo simples fato de estar funcionando. Imagina se isso conseguisse entrar na empresa, o estrago que faria, né? E as empresas, eu acho que principalmente com a pandemia, começaram a acelerar esses projetos, né, de segurança e principalmente projetos que eles chamam de Zero Trust. Zero Trust é não ter confiança, não confie em nada, estabeleça confiança. E a primeira forma de você estabelecer a confiança é ter certeza que eu estou falando com você. É exatamente isso. Como que eu tenho a certeza? Tem que ter MFA para isso. Então, o uso de MFA cresceu muito desde que começou a pandemia. E aí, aprendeu bastante? Porque eu aprendi. Esse foi o quarto e último episódio da série A Vida é Mesmo Digital, simplificando a segurança da informação. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente, então procura aí e segue gratuitamente para ouvir todos os episódios de novo e mandar para os seus amigos ou para aqueles chefes que ainda não entenderam a importância desse tema. Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, Castbox ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. A assessoria de produção foi da Monique Ávila, a quem eu agradeço demais. Até uma próxima. Tchau. Esse podcast é apresentado por Tivo, tecnologia para transformar, com o patrocínio de WatchGuard, segurança inteligente de forma simples.